Eu vou fazer aqui pautar o meu entendimento em relação à situação em que também considerarei de extrema importância, não, e essa não consideração de importância em relação à economia, não em relação ao trabalhador, mas apenas em relação à economia, à macroeconomia principalmente e posteriormente à microeconomia. Não tomo partido, né, de nenhum lado nem de outro. Agora, é óbvio que se os trabalhadores. Eu ignoro totalmente a situação. Agora, eu começo falando de metodologia científica, tentando, ao menos. E, e eu tenho uma intuição, que pode ser um início de uma. Ou a gênese de uma possível pesquisa científica. Um dos fatores que podem levar a uma pesquisa científica, né, uma perspectiva, uma percepção, uma intuição, né, além dentre outros. E, e eu tenho uma percepção, uma intuição, uma ideia que, exceto casos nos quais a ordem dos fatores altere o produto, o resultado, e eu penso sempre na química, mas também acredito que na física atômica também. Física atômica é um negócio complicado, mas na física de micropartículas, ou talvez não, né? Poderia falar em física quântica, mas alguns aspectos da física, por exemplo, da química, da física, da medicina, mas eu também entendo que a medicina vai, vai, quando isso existe na medicina também, ou é atômico ou é químico, então, que é, por exemplo, na adição de, existe uma regra comprovada, replicada e comprovada, estudada, comprovada, replicada e aceita, e de fato como é verdade, né? Que, por exemplo, que existe uma regra que para chegar em determinado resultado é necessário a adição de A, de B, de C e de D. Se tem resultado X. E quando se inverte, ao menos um desses elementos, por exemplo, em vez de se adicionar primeiro o A, se adiciona o B e depois o A, devido à reação química, isso é uma suposição, não é nenhuma dedução. E não tem nada. Bom, se refere ao. Claro que tem, tem relação com a, com a metodologia científica. Então, esses casos, eu considero que possam haver exceções. Que possam haver exceções. Por exceções, não, né? Que a ordem dos fatores altera o produto. E já exemplifiquei. Agora, em outros casos, eu entendo que a metodologia científica é indiferente. Ela não vai. É indiferente se a pessoa. Eu ouso dizer que, na grande maioria dos casos, é indiferente se a metodologia aplicada, e quando eu me refiro a metodologia, eu me refiro a se é um método indutivo, um método dedutivo, um método dialético, um método. Tem um método cartesiano, as 4 etapas do método cartesiano, ou o método de Descartes, e vários outros, né? Hipotético, dedutivo, indutivo, mais conversas. Eu entendo até, seguindo essa linha de raciocínio, que é, essa metodologia, e eu acho que quem aplica essa metodologia e principalmente quem ensina essa metodologia são apenas aquelas pessoas que estudam a metodologia. E isso é fácil de se comprovar. Basta pegar os livros didáticos que ensinam metodologia e pesquisa científica, que se verificará que aqueles que ensinam são aqueles que estudaram. E talvez pesquisaram, mas mesmo que sejam pesquisadores, é necessário que os professores que estudem mais.
além dos outros, né? Daqueles que aplicam apenas para poder ensinar. Então isso se torna, e isso aí é possível levar para todas as áreas do conhecimento. Então eu entendo que não é o principal a metodologia, exceto, por exemplo, casos quando a regra determina o produto, o resultado. Esses, como eu expliquei, eu entendo hoje, do tamanho da minha ignorância e na minha laicidade, ou laicidade, eu acho, que esses casos se aplicam à física e à química, como eu já mencionei. Farmácia, por exemplo, que é química, né? Então, o importante é um negócio. Eu prefiro, eu denominaria essa meu proto, minha investigação, eu diria, de longo prazo, seguir na senda da factologia, embora seja um nome feio, né? Eu considero até ridículo, mas eu entendo que a ciência, de fato, o que determina a ciência é a factologia, isso é significa seguir à risca os fatos, embora o nome seja feio. E a forma, o modelo seria coesão e coerência, ou coerência e coesão. Pode-se falar em início, meio e fim. E o fidedigno seguimento dos fatos na pesquisa. A questão da metodologia, mais uma vez, né? Se de fato algo é tomado como científico, salvo a exceção posta, não é indiferente se você segue o método indutivo, se você segue o método dedutivo, o método dialético ou o método hipotético dedutivo. O resultado tem que ser o mesmo. Se muda os meios, mas o fim é o mesmo, tudo bem. Dado isso, eu me refiro agora ao que eu queria falar em relação a 6x1, devido aí à situação que envolve aí um amplo contexto. Eu acho que a forma de apresentação dessa temática, ela na verdade nem existe, né? É apenas uma contenda, né? De um lado contra outro lado. E entendo que num caso desses, após a apresentação daquilo que eu entendo como correto, talvez nem fossem os políticos a determinar e decidir sobre isso. Por exemplo, talvez um plebiscito, um referendo, um exemplo, e cito, faço um paralelo aqui, que é com o Cardeal Richelieu. O Cardeal Richelieu foi ministro francês, não sei, acho que no século XVIII, século XIX, e ele disse, se eu não me engano, foi ele que falou, que a guerra é um assunto sério demais para ficar nas mãos dos generais. E eu faço essa. Eu não estou dizendo que eu avalizo isso ou não, só de uma menção, mas é um raciocínio singular, eu diria, e eu faço essa mesma referência, que a política e a economia é assunto sério demais para ficar na mão dos políticos, né? E principalmente no estado da política odierna, né, do momento. Nível cultural muito, muito ínfimo, pouco estudo, na verdade, dos agentes públicos, né, dos agentes políticos. Então é um assunto muito sério para ficar na mão dos políticos, né? Eles apenas. Tudo bem. Então o que eu entendo que deveria ser feito nesse caso? Por exemplo, não de forma determinativa, né? E não ignorando a política. E, por exemplo, colocando só a perspectiva econômica. E nesse caso eu cito o Juscelino Kubitschek, que eu li já que ele falou uma vez, quando questionaram ele em relação aos economistas, ele dizia que se todas as decisões políticas fossem baseadas apenas na tecnicidade, na técnica, na economia formal, científica, rigorosa, era desnecessário os políticos. Eu não me lembro se ele fez uma piada e uma ironia que os políticos estariam desempregados, mas
ele quis dizer isso. Acho que isso que eu faço é uma paráfrase, eu acho, que é isso. Se as decisões políticas referentes à economia fossem decididas apenas no critério do estudo da economia, é desnecessário a classe política. Isso então quer dizer que não porque que seja apresentada a versão econômica, que seja a versão econômica que decidirá ou não. Aqui eu não faço um juízo, mas são duas possibilidades, ou sim ou não. Agora, o que eu entendo? Eu entendo que o modo mais correto, dado esse contexto, era os poderes públicos, independente de quais sejam eles, executivo, legislativo, tanto Câmara Baixa como Câmara Alta, executivo, até o mesmo judiciário e a sua coletividade civil, né, poderia ter, e isso aí é outro problema que eu entendo, né, que é outra situação em relação à coletividade civil. Mas partindo dos poderes públicos, mas gerar uma espécie de consórcio, um consórcio não pago, mas uma espécie de consórcio, uma espécie de uma audiência pública, por exemplo, mas não audiência pública que deve ter sido feita, e acredito que uma bateria ou algumas baterias de audiências públicas, eu não vi, então como eu me coloco na posição de ignorante, de cidadão, eleitor ou não, porque é opcional. Então, o que eu digo que deveria ser feito? Que deveria ser feito um convite, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui. Dizem aí, não posso afirmar que a Unicamp ela tem um lado mais, eu não diria comunista nem socialista, porque eu estaria falando asneiras aqui, mas mais social-democrata, também não gosto de falar, mas tem um lado mais, tem um maior alinhamento com esse tipo de teoria. Posso estar enganado? Posso, mas é o que dizem. Em contraposição a outros, por exemplo, aqui eu nem vou me referir a USP ou FGV, o INSPER, mas outras instituições de ensino. E eu quero dizer que se convidasse a USP a montar, que a USP a montar um, um projeto de pesquisa, não sei, como se chama, um grupo de pesquisa relativo, direcionado à situação da escala 5x1, por exemplo. E o que esse grupo pesquisaria? Esse grupo pesquisaria os países mais relevantes, né, ou aqueles que têm literatura sobre essa situação, aqueles que já mudaram, né, um estudo histórico, né, histórico, não sei assim, se seria isso entrar na história da economia. E se fizesse na Unicamp, fizesse, todos que quisessem podiam fazer. A Unicamp faria o seu grupo, a USP faria seu grupo, as universidades federais fariam seus grupos e todas as instituições de ensino fariam seu grupo, o partido A faria seu. E isso eu entendo que seria o ideal: o partido A faria seu grupo, o partido B faria seu grupo, e cada qual que quisesse produzir a sua pesquisa, produziria a sua pesquisa avaliando isso. O que eu entendo em relação à situação da metodologia científica é que todos os resultados deveriam ser iguais. Todos. E quando eu me refiro a resultados, eu me refiro a alguns índices, por exemplo, crescimento econômico antes e depois, inflação antes e depois, as medidas aí nessa pesquisa é preciso que se determine os marcos, por exemplo, a mudança do regime de 44 para 40, a mudança do de 48 para 45, e assim sucessivamente. Esses modelos, os marcos legais que postularam, que determinaram essas situações, e os índices estatísticos, os índices matemáticos,
E nesses índices avaliativos é possível você colocar, por exemplo, coeficiente de Gini e todos os demais, que se quiser. Agora, mais uma vez, pautado na metodologia científica, é óbvio que essas instituições de pesquisa deveriam apresentar os mesmos resultados de crescimento, de inflação, de, de desemprego, quais mais taxa de câmbio, renda, distribuição de renda e educacional, de saúde e todos os demais que se fizessem necessários. E entendo eu que os resultados deveriam ser os mesmos. Pode-se discutir metodologia, pode-se discutir os meios, pode-se discutir algumas coisas, mas, obviamente, que os resultados apresentados deveriam ser os mesmos. E, dado isso, um esclarecimento para a população. Agora, daí entra a questão do grupo de controle, né? Mas o que seria o controle, o grupo de controle desse estudo, para que não tenha uma espécie de uma formação de cartel? Isso é possível, né? Não dá para negar essa situação. Mas que fosse feito isso, essa é uma ideia, né? Que fosse feito isso. Estudo, né? O estudo, e depois se você montasse feito esse estudo, que você montasse um tratado mundial, né? Se estudasse, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, a África, o Pacífico, o Oriente, as Américas, e dado isso é montado um manual, um tratado sobre as, as causas e as consequências das jornadas de trabalho mundial. Isso sim seria um estudo razoável e pautado pela pesquisa, fundamentado. Depois apresentado, cada um apresenta o seu, mais uma vez, independente da metodologia aplicada na pesquisa, os resultados teriam que ser os mesmos, o crescimento de todos, isso é quantitativo, e depois se avalia a questão qualitativa. Essa é uma ideia.